Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Juan e hoje nós vamos falar sobre um dos mais conhecidos casos ufológicos envolvendo aeronaves comerciais. Quer saber mais? Então vem comigo! Tudo aconteceu em 1986, quando um avião cargueiro, o 747 da Japan Airlines, havia decolado de Paris em 16 de novembro rumo a Tóquio. O mesmo transportava um carregamento de vinho. A bordo do avião estavam o experiente capitão Kenju Terauchi e o copiloto Takanori Tamefuji, e o engenheiro de voo Yoshiro Tsukuba. O voo transcorria normalmente até que no dia 17, ou seja, no dia seguinte, no final da tarde, quando já estavam cruzando a fronteira do Canadá por volta das 17 horas, houve o primeiro contato, e o controle de tráfego aéreo solicitou que o cargueiro fizesse uma curva de 15 graus. Porém, às 17h11, o comandante Terauchi observou uma estranha luz à frente da aeronave. Devido à coloração clara e de tonalidade âmbar, ele concluiu que tal objeto poderia se tratar de um jato militar americano, que talvez poderia estar realizando alguma patrulha na região. Mas, poucos minutos depois, ele percebeu que a estranha luz se aproximava cada vez mais da sua aeronave. Ele percebeu que não se tratava de um único objeto identificado, mas sim dois. Segundo os relatos, esses objetos eram intensamente luminosos, a ponto de clarear toda a cabine do avião, provocando uma grande sensação de calor na face dos tripulantes. Os objetos voavam em perfeita sincronia, um acima e o outro próximo ao avião. Porém, 7 minutos depois, eles mudaram de formação, e durante o nivelamento, o comandante percebeu alguns detalhes curiosos. Havia algo semelhante a escapes na fuselagem, e durante determinadas manobras emitiam fagulhas ou luminescências semelhantes a fogo, de tonalidade bem amarelada. Durante todo o episódio, o copiloto Tamafuji entrou em contato com o controle de tráfego aéreo e relatou a situação. Os operadores então solicitaram aos pilotos informações sobre as condições visuais de presença e altura de nuvens locais. Os pilotos então relataram que havia algumas poucas nuvens baixas cobrindo o topo das montanhas. Acima delas, o céu era limpo e tinha uma ótima visibilidade. Porém, enquanto os pilotos informavam o controle, os estranhos objetos aceleravam rapidamente em direção à esquerda do avião. Os pilotos puderam então observar um objeto plano, de aparência pálida, voando lado a lado do avião, na mesma altitude e aparentemente na mesma velocidade. Os dois objetos que acompanhavam o 747 estavam agora se dirigindo a um terceiro objeto, e é aí que tudo fica ainda mais misterioso e assustador. Terauchi decidiu estabelecer a posição desse terceiro objeto através do radar de bordo. O radar de longo alcance não havia registrado nada de anormal. Já o radar meteorológico acusou a presença do objeto entre 7 e 8 milhas náuticas, cerca de 13 a 15 quilômetros de distância, exatamente na direção em que o objeto era observado. O comandante informou ao controle que haviam captado o objeto no radar, indicando a distância e a posição do mesmo. Às 17h25, o radar militar do Centro de Controle Operacional detectou o estranho objeto. Quando o avião encontrava-se próximo à cidade de Fairbanks, ocorreu uma nova aproximação. Um gigantesco objeto aproximou-se rapidamente do cargueiro japonês. Os pilotos assustados solicitaram mudanças de curso para 45 graus à direita. Mesmo assim, o objeto ainda os acompanhava. Por volta das 17h40, um avião da United Airlines decolou de Anchorage e seguiu em direção a Fairbanks. O controle solicitou que o piloto dessa aeronave tentasse localizar visualmente o estranho objeto nas proximidades do avião 747. O voo da United Airlines desviou um pouco sua rota para passar próximo ao avião japonês, a fim de favorecer a observação, posicionando-se pouco abaixo numa altitude de 29 mil pés. Quando o avião americano chegou próximo ao avião japonês, o OVNI movimentou-se, afastando-se um pouco do cargueiro. Os pilotos do avião americano solicitaram que os pilotos da 747 piscassem suas luzes para facilitar sua identificação. Quando as aeronaves encontravam-se em 12 milhas de distância uma da outra, o estranho objeto simplesmente desapareceu. Logo em seguida, os pilotos da United localizaram o avião da Japan Airlines e não observaram a presença de qualquer objeto.
Poucos minutos depois, o controle aéreo solicitou a uma aeronave militar que seguisse em direção à região, aproximando-se do voo 747 na tentativa de localizar um estranho objeto. Por vários minutos, os militares acompanharam o avião sem detectar nada de diferente. O avião 747 seguiu até Anchorage, pousando no aeroporto local por volta das 18h20. Após o evento, a Federal Aviation Administration, ou a Administração Federal de Aviação, a FAA, conduziu uma investigação sobre o episódio, emitindo um relatório final em 5 de março do ano seguinte. A FAA, em seu relatório, afirma que os radares captaram o avião 747 e o reflexo do mesmo nas nuvens que estariam presentes no local. Tal tentativa de explicação foi rebatida e negada de imediato, pois as nuvens presentes não produziam tal efeito, por estarem um pouco acima da cadeia de montanhas e bem abaixo do nível de voo do avião. Além disso, eles possuem o registro de bordo do avião e o testemunho do objeto observado. Bom, e você? O que você achou dessa história? Realmente é um caso muito misterioso e que até hoje levanta muitas dúvidas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Então eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, fui!